Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Amém, meu povo? Glória a Deus. Como é bom, né, nós estarmos na casa do Senhor. Como é bom nós ouvirmos os testemunhos, né, que nós ouvimos aqui. Como é incrível, né, nós tornarmos fresco em nossa lembrança que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso precisa estar latente em nossos corações. Precisamos realmente caminhar, né, com essa verdade em nós, caminharmos com essa primícia. Eu achei incrível o testemunho do irmão dele falar assim, né? E tudo isso aconteceu porque nós temos buscado nos parecer com Jesus a cada dia. E é essa a premissa. E eu achei fantástico, ele falou assim, eu não dei o testemunho antes, é porque era para você dar hoje, irmão. É porque eu vinha pregar hoje. Glória a Deus. E eu vou dizer, e eu vou falar nesta noite justamente nesse tipo de realização. Nem antes de nós começarmos, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quando se fala de novembro das realizações, quando se fala de realização, o que vem em primeiro lugar na sua mente? O que te faria sentir uma pessoa realizada? E é bom nós pensarmos acerca disso, porque naturalmente nós, como seres humanos, nós olhamos para as coisas e vamos empurrando. Nós não paramos para meditar, nós não paramos para entender a mensagem que Deus deseja entregar para nós. Então, nesta noite, eu quero trazer a realização. O tema da minha pregação é a busca que nos leva a realizações. Amém, gente? Glória a Deus. Então, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 33. A busca que nos leva a realizações. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Eita glória, o povo está bom de Bíblia. Aleluia. Vamos ler então. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha a palavra de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que, com base no que você pensou, naquilo que te faz ser uma pessoa realizada, eu quero que você ore agora. E fale para o Senhor aonde está o seu coração. Fala, papai, o meu coração está aqui. Mas eu estou disposta a ser conduzida pelo Senhor. Eu quero viver os teus planos, os teus sonhos. Eu quero caminhar na tua direção. Eu quero ser plenamente cheia do teu Espírito, Senhor. Viver o potencial máximo daquilo que o Senhor sonhou para nós. Então abra o seu coração para Ele nesta hora. Comece a falar com Ele, encher o seu coração de gratidão. E ao mesmo tempo colocar o seu coração nele. Nele, é porque tudo é para Ele. Senhor, o Senhor é o nosso Pai. Tu és a nossa vida, nosso sustento. Tu és o motivo e a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Sem o Senhor, ó Deus, nós somos como a palha que o vento leva. Sem o Senhor não existe esperança, não existe expectativa, Senhor.
Pai, nós nos rendemos diante do trono da Tua maravilhosa graça, Senhor. Assim como nós já declaramos nesta noite, que venha o Teu reino e se mova sobre nós com liberdade, Senhor. Nós estamos dispostos, Senhor Deus, a viver o que o Senhor tem para nós. Nós nos submetemos ao Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Que o nosso coração bata no ritmo do Teu querer. Que o Senhor conduza os nossos passos, Senhor, e que a cada momento os nossos olhos estejam em Ti, Pai. Que nós não venhamos nos perder com o brilho deste mundo, Senhor. Mas que nós venhamos ser conduzidos plenamente pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para completar a obra em cada um de nós. Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite com clareza, Pai. Que cada um que está aqui nesta noite, Senhor, venha ouvir a Tua voz tão clara que não venha se sentir confundido, Pai. Senhor, que o Teu poder, Senhor Deus, se aperfeiçoe em cada fraqueza. Que o Senhor venha conduzir a cada uma profundidade grandiosa na Tua presença, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Confiamos na Tua palavra. E o Senhor diz que estaria conosco todos os dias. E é por isso que nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta noite. Que a Tua palavra, que é a espada de dois gumes, Senhor, que ela penetre tão profundo em cada coração, Pai, ao ponto de colocar cada coisa em seu lugar devido, Pai. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, no poderoso nome de Jesus. E você que crê diz, amém. Glória a Deus. O coração já está quentinho, né, gente? Tão bom nós servirmos a Deus. Meus queridos, para mim é um privilégio falar nesse assunto. Para mim é um privilégio pregar no Sermão da Montanha. Se tem uma passagem para mim que é muito importante, é o Sermão da Montanha. E ele começa ali no capítulo 5, onde Jesus, ele vem e ele se assenta, e a multidão se achega, e seus discípulos se achegam. E a palavra do Senhor diz que Jesus se propõe a ensiná-los. Jesus ensinava aqueles novos cristãos que ainda não tinham sido chamados cristãos. Jesus falava com aqueles homens ali, com aquelas mulheres, de como eles deveriam viver a vida que Deus os havia dado. É como se fosse o manual da vida de um cristão. Eu costumo dizer que se nós cristãos nos preocupássemos em viver o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, já seria um super crente. Porque ali, no capítulo 5, Jesus ele vai nos dizer a receita da felicidade. Jesus vai dizer sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles, bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, muitas vezes a gente traz ela de forma simplória e a gente fala, é feliz. E não. Quando você vai olhar realmente no grego, ela está dizendo que é uma pessoa que não tem falta de nada. Que é uma pessoa que tem todas as suas necessidades supridas. Então nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ele começa a dizer, falar nas bem-aventuranças ali no capítulo 5, depois ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz desse mundo. Jesus começa a trazer a nós uma identidade, a forjar em nós um caráter, a tirar de nós tudo aquilo que não presta para que nós nos tornemos parecidos com Ele. O principal objetivo de Deus é nos amoldar a imagem do Teu Filho Jesus. É que a cada passo que nós dermos, nós venhamos caminhar parecidos com Jesus Cristo. E nós venhamos caminhando, e Jesus começa a falar de como nós devemos amar o próximo. Ele fala, olha, você tem que amar os seus inimigos.
Se uma pessoa roubar a sua capa, você dá a túnica. Se a pessoa bater de um lado da sua face, você dá o outro. Se a pessoa pedir para você andar 1 milha, você ande 2. E Jesus começa a confrontar o nosso caráter, a nossa superficialidade. Porque nós não queremos mergulhar em Deus. Sabe por quê? Porque se nós mergulharmos em Deus, todos os excessos que existem em nós cairão por terra. E esse é o desejo de Deus. Quando Deus me deu esse tema, a busca que nos leva a realizações, é porque Deus quer colocar o nosso coração no lugar certo. Nós não precisamos nos preocupar com as bênçãos. Nós não precisamos nos preocupar com as realizações deste mundo. Nós precisamos viver princípios. A Bíblia não nos manda correr atrás das bênçãos. A Bíblia nos manda a observar os ensinamentos do Senhor. Na semana passada, o pastor José Wilson trouxe uma palavra fantástica, falando acerca de Obed-edom e da bênção de Deus que estava sobre a casa de Obed-edom por causa da presença de Deus, da presença gloriosa. E ele prosperou em todas as áreas dele, mas ele prosperou não era por conta que esse era o principal objetivo que tinha no coração dele. Ele prosperou por conta da presença de Deus que estava dentro da casa dele. Então nós não corremos atrás das bênçãos, das coisas. Nós buscamos ser cheios da presença de Deus. E sendo assim, as bênçãos correrão atrás de nós. É o que as Escrituras nos diz. Então nós olhamos o capítulo 5 e nós entramos no capítulo 6. Que é o capítulo que o Senhor colocou no meu coração e está me dando a oportunidade de pregar. Esse texto que eu li, o 6:33, é o fechamento de todo o ensinamento que o Senhor está trazendo nesse capítulo. O Senhor está dizendo ali no versículo 1 do capítulo 6 sobre a verdadeira espiritualidade. Jesus, ele está falando para nós sobre a forma que nós deveríamos praticar a justiça. Existem tantas pessoas fazendo aquilo que é certo de forma errada. Muitas pessoas fazendo coisas para se aparecer e para ganhar elogios humanos. Quantas pessoas estão buscando a aprovação humana, mas o nosso desejo de agradar ao homem, ele vai interferir na nossa forma de olhar, de julgar, de analisar. Deus não nos chama para servir homens. Servir homens é consequência da nossa devoção a Deus. Porque quando nós estamos imersos à presença dEle, nós seremos equilibrados para caminharmos uns com os outros. Então nós precisamos caminhar. E Jesus fala dessa prática da justiça, que muitas vezes nós fazemos esperando o reconhecimento. Muitas vezes nós damos esmola. Quantas vezes a gente vê as pessoas dando esmola na rua e tirando foto? Dá uma cesta básica e tira foto, está errado. E muitas vezes, para serem reconhecidos, nossa, fulano é tão misericordioso. Buscando muitas vezes o reconhecimento do homem. E nesse texto Jesus vai dizer que se você busca reconhecimento do homem, você já recebeu o seu prêmio. E você não vai receber o galardão de Deus. E é onde nós precisamos olhar para nós. O que nós desejamos receber? Você deseja receber recompensa de homens ou recompensa de Deus? Nós precisamos olhar como nós estamos vivendo a nossa vida. Será que a nossa vida tem se parecido mais com Jesus? Será que quando nós vamos fazer alguma coisa, nós pensamos, será que Jesus faria isso? Quantas vezes, meus queridos, eu estou fazendo algo e eu me sinto tentada a postar alguma coisa para que as pessoas sejam impactadas e me elogiem? Quantas vezes? Aí sabe o que eu faço? Eu não posto. A gente luta contra nós mesmos. Nós lutamos.
E nós precisamos entender quantas pessoas fazem oração. Longas orações. Jesus estava confrontando os religiosos da época. Vocês vão para as esquinas das praças, ficam lá fazendo orações gigantescas para receberem elogios. Nossa, mas fulano ora. Fulano é homem de Deus. Ou mulher de Deus. Gente, o elogio mata mais do que se nós criticássemos. Porque o elogio só aumenta o ego das pessoas. Tudo que nós temos e somos vem de Deus. Muitas pessoas falam assim para mim: Graciela, você é uma bênção. Sabe, eu sou uma bênção. O que você vê de bom em mim é Jesus. O que você vê de mal em mim, sou eu mesma. Amém? É sobre isso. Se eu oro, é porque Jesus, o Espírito Santo, me ensinou a orar. Tudo que eu faço é para a glória dele. Ele confronta o jejum. Porque eles jejuavam e ficavam lá tristes. Jesus fala: quando vocês forem jejuar, limpa, lava essa cara. Não fica querendo mostrar para os outros que vocês estão jejuando. E tudo que Jesus está falando sobre a motivação do coração. É o que você está sentindo em falar para aquela outra pessoa. É se colocar numa posição maior. Olha, eu sou mais espiritual que você. Porque eu jejuei não sei quantos dias. E você? Aí o outro jejuou meia hora. E aí? E a gente precisa ter essa clareza. Então esse capítulo é um capítulo fantástico. Então Jesus ele fala que a nossa prática da justiça, nós devemos fazer sim. Justiça é aquilo que é verdadeiro e correto. Nós precisamos praticar, nós devemos dar esmolas, nós devemos fazer as ações uns pelos outros, nós devemos jejuar, mas com a motivação certa. Com o nosso coração em Deus. Não buscando elogio, aplausos, parabéns. Aí você ganhou parabéns do homem Jesus. Ih, perdoa a pedrinha na coroa. Mais uma. Aí são coisas assim que a gente precisa entender, amém? Então, do capítulo 6, ao capítulo 6, do 1 ao 18, Jesus vai estar falando sobre isso. Eu quero fazer essa pequena introdução aqui sobre esse capítulo, porque é muito importante. Depois vocês leem em casa, amém? Leiam em casa o Sermão da Montanha todo, comece a partir do capítulo 5, você vai se maravilhar, assim como eu fico sempre maravilhada ao ler esse texto. E a partir do versículo 19, Jesus está dizendo sobre o testemunho cristão diante do mundo. Jesus está nos chamando a realmente vivermos a verdade do Senhor. A partir do versículo 19, Jesus ele pergunta assim: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? E ele vai dizer: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Agora, por que Jesus fala sobre isso? Se nós formos olhar para nós, porque Jesus perguntou para a galera lá da época, agora perguntando para você: aonde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Aonde está o seu tesouro? E nós percebemos que nesse texto aqui, em nenhum momento Jesus condena as riquezas. Jesus ele só nos diz que nós devemos ajuntar tesouro no céu. Porque juntar tesouro no céu é nós criarmos uma linha de crédito celestial. Juntar tesouro no céu é quando nós usamos os nossos tesouros para promover o reino de Deus. É quando nós usamos aquilo que Deus tem nos dado para levar o evangelho aos necessitados, para investir na eternidade, buscar e salvar o que está perdido. Muitas pessoas, elas servem ao dinheiro. Elas trabalham para ter mais, para acumular. E nós precisamos entender que o nosso dinheiro, ele tem que ser a serviço de Deus. Ele tem que estar, ele não pode governar a nossa vida. Nós vemos pessoas muitas vezes com dinheiro guardado, não dá uma oferta, o dinheiro está lá mofando.
nem para ele se alimentar ou se vestir melhor ele faz. De tanto medo que ele tem de ficar sem. Porque o tesouro, a riqueza dele está aqui na terra. Ele está preocupado nas coisas frívolas aqui da terra. Mas a nossa vida tem que estar ligada aonde? No céu. É um momento, meus queridos, que nós estamos passando aqui. É como se a eternidade fosse tudo isso aqui, ó. Toda essa volta gigantesca. E a nossa vida aqui na terra é essa caixinha aqui, ó. E muitas vezes nós matamos, nós brigamos, nós fazemos coisas terríveis para poupar isso aqui. E não preservamos toda essa eternidade. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar os tesouros do céu, é realmente trabalharmos para aquilo que faz parte do reino. Vocês sabem o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus estabelecido sobre cada ser humano. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Esta igreja, ela trabalha muito com missões e nós não podemos deixar de falar sobre isso. Quantas vezes quando eu falo, contribui para missões, a gente já fecha o bico, a gente já não quer. Mais dinheiro, mais dinheiro. Mas nós precisamos entender que Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar, amém? Deus prospera as nossas vidas, não para que a gente retenha, mas para que nós possamos semear no reino, para que as pessoas ouçam do evangelho, para que as pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa clareza de caminhar com o Senhor, de buscar o Senhor. Uma das coisas que nós precisamos lembrar, o nosso coração é arrastado pelo nosso tesouro. O nosso coração estará na terra ou no céu. É uma das coisas que a gente precisa pensar. Olhar para nós e olhar para dentro. Hoje, você que está aqui sentado, aonde você tem ajuntado seu tesouro? Para que lugar maior você tem investido? Olha para vocês verem algo. Se para nós é natural perder culto, não é? É ou não é? Não vai dar para ir. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado, estou com os má contatos. Não é assim? Mas você costuma faltar do seu trabalho? Quem levanta cedo e está cansado e não vai trabalhar, levanta a mão. Quem, gente? Eu não estou falando para ninguém largar o trabalho. Eu só estou dizendo que você deve dar a mesma importância para a obra de Deus que você dá para o seu trabalho. Nós falamos assim, Senhor, nós te amamos, a gente te quer nas nossas vidas, mas na hora do vamos ver a gente não quer nada. A gente quer as mãos de Deus e aquilo que Ele pode nos dar, mas servi-lo com excelência nós não queremos. Muitas pessoas elas vêm por causa das mãos do Senhor e não para ver a face dEle, não para buscar conhecê-lo mais. E nós precisamos entender que isso nos atrapalha. Que isso nos leva para longe de Deus. Jesus, Ele deseja que a eternidade esteja gravada em nossos olhos. Que tudo que nós venhamos fazer é pensando nele, pensando no grande dia que nós estaremos com Ele, olhando nos olhos dEle e dizendo, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou e podemos olhar nos Teus olhos e contemplar a Tua beleza. Ele tem que ser tudo para nós. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Não existe meio termo no reino de Deus. E nós precisamos olhar para nós, olhar para dentro de nós. Quais são as minhas motivações? Como eu tenho caminhado, como eu tenho vivido? Qual que é a qualidade do meu cristianismo? Eu me digo cristão, mas será que eu pareço com Jesus? Será que quando as pessoas trombam em mim, elas trombam com Jesus? Ou trombam com uma pessoa carnal, cheia de murmuração, cheia de reclamação? Onde é que está o seu tesouro? Aonde está? E é uma das coisas que eu vim descorrendo e prestando atenção sobre tudo. Vocês não têm noção, tanto que a mensagem fala conosco. O dia que o pastor me ligou e falou, e na hora Deus me deu o texto. Pá! E eu, aleluia! E é sobre isso. É nós sermos obedientes àquilo que Deus deseja nos entregar, amém? E descorrendo o texto,
Mais uma pergunta, mais um ensinamento. Jesus diz: como são os seus olhos? Aí você pergunta, uai, do nada Jesus vem com essa onda de olho. Sabe por que ele fala? Ele fala que a janela dos nossos olhos, que a janela da nossa alma são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, grandes trevas há. E será que os nossos olhos são importantes, gente? Nossos olhos são a porta de entrada para a nossa alma. Tudo que nós colocamos diante dos nossos olhos, eles vão contaminar a nossa alma. Ou vai gerar coisa boa, ou vai gerar coisa ruim. O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você tem assistido? E você pode pensar assim, mas o que tem a ver? Gente, buscar ao Senhor, quando você olha essa palavra aqui de buscar, Ele não está dizendo, eu falar, fulano, vai ali buscar uma água para mim. Não é sobre isso. É você realmente se dedicar, se esforçar, fazer como Paulo, esmurrar o corpo, reduzir a servidão, mas fazer a vontade de Deus. É isso que essa palavra buscar aqui no texto está dizendo. Ela não está dizendo uma coisa simples, uma coisa simplória, mas está nos chamando para irmos além do lugar onde nós estamos. É uma mensagem que nos tira do lugar, que nos sacode, que nos chama para a realidade daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então nós precisamos vigiar com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Quantas vezes nós passamos horas e horas na internet rolando vídeo? Agora a pergunta que eu faço, quantas horas você gasta lendo a Bíblia? Nós estamos aqui com uma galera, quem já leu a Bíblia toda aqui? Nós fala o quê? Está amarrado? Ou está solto? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem tem 1 ano de crente? 2, 5, 10, misericórdia, 15. O resto está em qual número? 2 ou 3? Que eu falei, o povo não levantou, ou não sabe quando converteu, ou esqueceu a data. Mas o que eu quero trazer, gente? Como é que a pessoa se diz cristã e não lê a Bíblia? Como é que a pessoa fica 344 milhões de horas no celular e vem dizer para Deus, eu não tenho tempo não, Senhor? Como é que você fala para o dono do tempo que você não tem tempo para ele? Como? Sabe o que eu penso? Eu penso que muitas vezes nós falamos que nós acreditamos em Deus, mas não acredita de verdade, não. Sabe por que a gente não acredita? Você sabia que Deus está com você 24 horas do seu dia? Quem sabia? Você sabia que Ele te vê em cada segundo do seu dia? Você sabia que a gente não pode mentir para Ele? Você sabia que Ele é o dono do tempo e Ele cronometra cada segundo que você está jogando fora? O que você está colocando diante dos seus olhos? Porque a Bíblia não é não. Aquilo que é prioridade para nós, meus queridos, é aquilo que nós vamos investir tempo. Que mais que você investe seu tempo? Aquele é o seu Deus. Nós precisamos ter clareza. Como eu disse, ou Jesus é tudo, ou Ele não é nada. Não existe meio termo. Olha, eu vou dizer algo, para não ficar só nas minhas palavras. Charles Spurgeon diz, se a nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a descrença. Se nossa fé for presunção, nosso zelo for egoísmo, nossa oração for apenas uma formalidade, nossa esperança for uma ilusão, a nossa experiência for um entusiasmo, as escuridões serão tão grandes dentro de nós, que até mesmo nosso Deus, Senhor, olhará espantado e dirá, quão grandes trevas.
Nós vivemos em um tempo perigoso. Satanás tem roubado, matado e tem destruído. Ele tem feito festa na vida de muitos cristãos. Porque eles entendem a obra de Jesus, mas eles não se comprometem com Cristo. O novo nascido não sabe quem ele é em Deus. O novo nascido não caminha igual o irmão falou. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero ter o cheiro de Jesus. Nós não temos esse anseio. Enquanto isso, as famílias estão sendo destruídas, inclusive muitas vezes as nossas. Inclusive os nossos parentes às vezes morrem e estão indo para o inferno por falta de um posicionamento nosso. Porque é nossa responsabilidade. Os apóstolos entregaram o bastão para nós. É nosso tempo. Nós estamos com bastão. Nós estamos na corrida. E nós precisamos fazer jus àquilo que Deus nos chamou para fazer. Vivermos como aqueles nascidos de novo. Vivermos como o Senhor nos chama a viver. Em rendição, em quebrantamento, buscando conhecer aquele a quem nós dizemos que amamos. Olhar para a palavra com amor. Eu vou dizer a vocês, meus irmãos, eu sou resultado da palavra, da Bíblia. Tudo que eu vivo hoje é porque a Bíblia mudou a minha história. Eu era uma pessoa tão doente, emocional, tão inconstante, com tantos problemas que ninguém poderia solucionar. E quando eu descobri esse Jesus que me encontrou e me tirou daquele lugar, gente, eu lia a Bíblia o tempo todo. Eu orava. Eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Satanás vivia me aterrorizando. No meu processo de libertação, ele aparecia para mim. Ele falava que ia me matar. Eu quase enlouqueci. Mas eu me agarrei na Bíblia, eu me agarrei na palavra de Deus. E eu orava de noite, eu orava de madrugada, eu orava o tempo todo. Porque eu sabia que nessa palavra detém a vida eterna. Eu sabia que só através dessa mensagem, somente através da palavra de Deus, tudo que estava fora do lugar na minha vida seria colocado no lugar novamente. Que todas as rachaduras que existiam na minha alma seriam cheias, seriam cobertas pelo poderoso sangue de Jesus. O nosso problema, gente, não é falta de dinheiro. Nosso problema não é falta de casa, não é falta de carro, é falta de Jesus. Esse é o nosso problema. Nós não precisamos de realizações financeiras. Nós precisamos que o Senhor realize uma obra profunda na nossa vida. Que Jesus nos mude. A palavra realização é o ato ou efeito de realizar-se. Tudo que se põe em prática, que se consegue realizar. Realização. Se você deseja ser realizado, você precisa começar a pôr em prática tudo que você tem aprendido. Tudo que você tem ouvido. Tudo que você tem buscado. Coloque em prática. Não saia daqui nesta noite mais uma pregação, mais um culto, como se nada tivesse acontecido. Mude, saia do lugar onde você está. Nós precisamos ter clareza a quem nós servimos como Senhor. Nós precisamos entender o que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. É o reino dos céus ou o reino da terra? Quais são as doenças emocionais que nós mais vemos hoje? Ansiedade e depressão. Capítulo 6 aqui vai falar sobre ansiedade. Vai falar que a nossa ansiedade é uma falta de crer que Deus, de entregar a Deus o controle. A ansiedade é desejo por controle, é a gente querer controlar. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34,
Jesus, ele vai trazer. E outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. No capítulo 6 também, gente, Jesus ensina a gente a orar, amém? A partir do versículo 9, Jesus ensina a gente a orar, que é a oração do Pai Nosso. É o primeiro lugar ali que você vai ver um judeu chamando Deus de Pai. E isso é incrível. Então, Jesus, ele vai falar ali a partir do versículo 25. Ele vai dizer a nós, ele vai falar por que a gente anda tão ansioso. A pergunta que eu faço a vocês: você é do tipo que vive roendo unhas? Quem rói unha aí? Come os dedos, regaça todo. Quem fica antecipando os problemas aí? É desse jeito. Olha para vocês verem, o problema ainda está longe e você pensa que ele está na porta. Sofre pensando com o que vai comer, com o que vai vestir, aonde vai morar, aonde vai estudar, aonde vai trabalhar, onde seus filhos vão estudar, o que vai acontecer na sua vida. E tem muita gente sofrendo com esses negócios aqui, gente. E acaba no fim que a ansiedade é um mal desse século. Ele atinge homens, mulheres, crianças. Estão todas com esse mal. Só que a palavra de Jesus aqui, a gente vem trazendo, eu achei interessante, que no grego, a ansiedade, ela traz algo que se chama, que é uma destruição, que é uma falta de ar. A ansiedade significa estrangulamento. Eu falei, vixe, é o sintoma de quem está tendo ansiedade. Que é o que está dizendo aqui. E nós precisamos entender que o remédio para esse mal, para nós vencermos a ansiedade, é entendermos que Deus é o nosso Pai e que conhece todas as nossas necessidades. Tem um monte de gente crucificado no meio de um ladrão do passado e de um ladrão do futuro. Um que puxa ele para um lado e o outro que puxa ele para o outro. Nós precisamos entregar o controle. Aqui, a partir do versículo 25, Jesus vai falar, olhem para os passarinhos. Eles não plantam, mas eu alimento eles. Porventura vocês são piores do que os passarinhos? Olha para a erva do campo, que a todo momento ela pode ser queimada, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ela. Porventura vocês não são melhores que a erva do campo ou os passarinhos? Jesus está dizendo para nós entregarmos o controle da nossa vida a Ele. Confiar que Ele cuida de nós, que Ele sabe do que nós precisamos, que Ele supre todas as nossas necessidades, que Ele sabe tudo sobre nós. Você já parou para pensar que Jesus, Ele te viu e Ele te conheceu muito antes que a sua mãe soubesse que você estava lá? O Salmo 139 vai nos dizer que Ele viu você sendo tecido no ventre da sua mãe. Ele viu cada partinha do seu corpo ser formada e escreveu sobre elas. Ele é o nosso Pai. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Ele não vai embora. Ele sempre está ali para sarar as feridas da nossa alma. E nós podemos confiar nele. Nós podemos olhar para ele e entregar a ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos entender a grandiosa obra que o Senhor fez por nós e tem feito através de nós. Isso é muito claro. E com base em tudo isso que eu disse aqui, nós devemos buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus sobre o nosso coração. Sobre o nosso coração em primeiro lugar. O governo de Deus estabelecido sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que cada ato que nós venhamos fazer sejam atos que Jesus faria. Deus, Ele não pode ocupar em nós o segundo lugar. Deus, Ele tem que estar no topo da agenda.
Olha para vocês verem, nós queremos a receita de como nós sermos pessoas realizadas. De como as realizações vão acontecer na nossa vida. Sabe qual que é a receita? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso. É colocar Deus em primeiro lugar. Os interesses dele. É ser plenamente dominado por Cristo em todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida. O nosso casamento. Os nossos relacionamentos. Tem casamento, gente, que está aí. O povo vem brigando. De casa até na igreja. Esconde a faca dentro do carro. Para entrar para a igreja. Quantas pessoas, essa semana mesmo, uma mulher falou para mim assim, eu acho que eu não vou, domingo é domingo de ceia, mas eu briguei com meu marido e eu não vou tomar ceia. Aí eu falei assim, abençoada, você sabe por que você vai à ceia? Você sabe, você entende? É para ceiar. O problema é que você não quer se arrepender, pedir perdão para seu marido pedir perdão para vocês irem ceiar. É melhor não ceiar, porque aí não ir na igreja, porque ninguém vai perceber que eu não peguei o cálice. E Deus que está te olhando agora aí, como é que você faz com Deus? Deus fecha o olho aí. Não, gente. Deixa eu contar um segredo para vocês. Nenhum homem pode te colocar no inferno. Nenhum homem. Nenhum. Mas Deus pode. Porque Ele é soberano. E Ele sonda por trás das nossas mentes. Por trás. Pensa numa coisa aí. Pois é, Deus já sondou seu pensamento. Por trás assim, ó. É assombroso, não é? Porque Ele fala que antes daquilo que sai da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sonda. Então os nossos casamentos têm que ser a representação de Jesus e a igreja. Os nossos casamentos têm que bendizer e exaltar o nome do Senhor. Os nossos casamentos têm que glorificar o nome de Deus. Nosso bem mais precioso é a nossa família. E ela só vai funcionar se Deus for o centro. O palco da manifestação de Deus para o mundo é a nossa vida. Agora, como é que eu vou pegar um cristianismo e dizer que deu certo se a minha vida está uma bagunça, se meu casamento é uma bagunça, se meus filhos é aquele Deus que segure? Porque um casamento desorganizado vai gerar filhos desorientados. A engrenagem precisa rodar de forma perfeita. Essa engrenagem ela só funciona perfeitamente com um óleo chamado óleo do Espírito. E nós precisamos entender que Deus, Ele precisa ocupar toda a nossa agenda. Nós precisamos ter interesse por aquilo que é interesse de Deus. E permitir que Ele domine todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. E nós precisamos entender que o casamento, o nosso lar, é a embaixada de Deus aqui nesta terra. Nós não precisamos ficar esperando para viver no céu. O reino de Deus, o governo de Deus, começa na sua vida a partir do momento que você entregou a sua vida a Ele. A sua casa tem que ser um pedaço do céu. E a gente precisa entender isso. A minha família não tem que ser lugar de fofoca. A minha casa não tem que ser lugar onde se reúne para falar mal dos outros. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm praticado aquilo que Deus abomina. A fofoca, gente, Deus odeia, Deus detesta. Detesta. Irmão, esse é um comentário piedoso. Engole essa língua. Comentário piedoso. Tem um monte de gente, o inferno está pavimentado com um monte de gente que fez comentário piedoso. Nós precisamos medir e entender. Jesus faria esse comentário? Jesus falaria isso? Será que Jesus comenta aquilo que a gente tem comentado dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos? Depois o filho da gente está fofocando e fala mal da vida dos outros. Onde é que você aprendeu isso? E ele olhando assim para você, assim, durinho. Porque tem medo de falar que foi com você e levar uma rodada no meio da cara. É uma realidade.
A nossa casa é o lugar onde os nossos filhos vão aprender a amar a Deus ou odiar a Deus. Se lá dentro da sua casa, na hora de você ir para o culto, você fala assim, Deus me livre, hoje culto de novo. Nossa, mas o pastor eu não aguento. Você fala mal do pastor na sua casa. Você odeia vir para o culto. E aí você quer que seu filho esteja aqui na igreja. Aí você fala assim, nossa, meu filho tem que vir arrastado. Ou você vem arrastado. Você não ama a obra de Deus. Você não tem interesse pelas coisas de Deus e quer que seu filho tenha. Você não lê uma Bíblia, você quer que seu filho leia. E ele olhando bem na sua cara, hipócrita. Hipócrita, manda eu fazer uma coisa e não faço. Jesus nos chama, gente, para andar na luz. Na luz. Quando eu estava meditando acerca dos olhos, eu achei tão legal. Sabe por quê? Porque os nossos olhos foram iluminados por quem? Por Jesus. Tudo que a gente olha, nós olhamos não na nossa ótica, mas na ótica de Jesus. É por isso que nós muitas vezes vemos coisas que outras pessoas não veem. Nós olhamos, às vezes assistimos alguma coisa na televisão e a gente fala, esse negócio não me deu paz, não. Tem o Satanás aí atrás, não vou assistir não. Você sente, seus olhos, a janela da sua alma foi purificada por Deus. E por isso você enxerga na ótica de Deus. Isso é muito importante. Por que tem um monte de crente aí nada a ver? Ah, tem nada a ver não. Quem já ouviu isso? Dá até nojo, né? Tem nada a ver não. Sei lá que você é bobo, religioso, legalista. Não é assim que o povo fala para nós? Não pode nada. Não, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não conhecem o mundo espiritual. Vocês não sabem que o diabo trama contra vocês 24:48. As escrituras vai nos dizer lá em... agora deu branqueira. Se é 5:8, 1 Pedro 5:8, né? Que sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, vosso adversário, anda aí rodeando como leão. Oh, é 1 Pedro 5:8, parabéns. O diabo quase quis me envergonhar. Mas olha o que está dizendo. Ele anda por aí. Esperando quem? Você e eu vacilar para que ele possa tragar. E ele vai colocando pratos e pratos e pratos para te impedir de buscar a Deus de todo o coração. Ele vai te entreter, ele vai te cansar, ele vai causar desânimo na sua vida. Nem tudo que você sente é natural. Nem todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, todo peso, na hora que pega para ler a Bíblia, é uma abrição de boca que parece que vai morrer. Na hora que fala para ir para a igreja, uma dor nas costas, dor nas pernas. Lá na nossa igreja, quando a gente vai fazer coluna de oração, antes do culto, Senhor, nós repreendemos toda dor de cabeça, dor nas pernas, dor na canela, dor no zumbigo, tudo que é dor, Jesus, vai lá e arranca. A gente já ora repreendendo todo espírito maligno que vai lá jogar seta. Senhor, qualquer coisa, Senhor, vai lá e visita, porque as pessoas, elas estão se perdendo, elas estão se distraindo. Porque buscar, meus queridos, precisa que nós venhamos ir mais além do lugar onde nós estejamos. E já estou terminando, gente, já está quase. Tudo na nossa vida tem que ter o domínio de Cristo, amém? Isso ficou claro, amém, gente? Glória a Deus. Então, a nossa vida no lar, a nossa vida profissional, gente, ela tem que ser para a glória de Deus, amém? Você é um mau funcionário? Você chega atrasado? Fica mocegando no serviço? Jesus mocegaria, irmão? Jesus não mocegaria. A gente precisa entender que você trabalha para a glória de Deus. As pessoas que estão vendo ali falam assim, nossa, eu quero ser crente igual fulano. Ou ela fala assim, Deus me livre ser crente igual aquele ali. Ou pessoa enrolada, só reclama o dia inteiro. Essa semana, acho que foi ontem, a menina falou isso para mim. Que o marido dela não se convertia e trabalhava com crente o dia inteiro. Aí disse que o menino saía bom de casa e chegava no trabalho e ficava oprimido. Voltava para casa arrastando. Aí ela pegou e falou assim, meu bem, coloca um hino para você ouvir lá no trabalho. Ele falou assim, mais? O cara ouve hino o dia inteiro, mas na mesma quantidade que ele ouve hino, ele murmura, ele reclama, ele pragueja. Eu não aguento, é mais. Agora pergunta se o cara quer ir para a igreja. Eu falei, olha, fala para ele olhar de vida, de crente mesmo, não de desviado. Ou de quem não conheceu a Deus. Porque aquele que conheceu a Deus,
anda como ele andou, vai viver como ele vive. E a gente precisa ter clareza no nosso lazer. O nosso entretenimento, o nosso lazer com a nossa família tem que bendizer o nome do Senhor. Nós precisamos vigiar em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não adianta a gente estar aqui na igreja, sair de um culto bom desse aqui, e eu vou levar minha família para jantar aí num boteco, numa lanchonete cheia de som, cheia de coisa, que só vai trazer coisa ruim para a mente da nossa família. Levar ela, sai daqui do culto bom e vou lá no cinema assistir um filme de assassinato. Vamos lá, meu filho, a gente adorou a Deus, agora vamos ver, eu vou adorar o diabo lá vendo. Matar todo mundo. Gente, é um trem que é meio sem noção, pelo amor de Deus. Não precisa nem o diabo manifestar lá, não. Você olha uns trem que é só sanguinário. Não vai no cinema, aí você vai ver o cinema, o menino sai de dente endemoniado. Pelos filmes que estão assistindo. Paulo, ele vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Quando se fala lícito, gente, a palavra lícito diz que tudo está diante de mim. Está ali na minha frente. Mas não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Então, analise. Deus, ele deve ocupar todo o tempo da nossa agenda. Lá no seu trabalho, Deus está. Lá dentro da sua casa, Deus está. Aonde você estiver, Deus está. A Bíblia vai dizer sobre isso em vários textos. Ele diz que você pode subir ao céu, descer ao mar, nas profundezas do abismo, e lá ele vai estar. E é pronto, acabou. Então, tenha consciência na hora que você estiver lá mexendo no seu celular. Jesus está assistindo contigo. Eu fico vendo aquela carinha assim, Jesus, misericórdia. Senhor, salva ele. E Jesus assistindo o que você está assistindo. Ou olhando o tanto que você está perdendo tempo e falando. E depois vai me dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Nós precisamos, gente, ser sinceros conosco mesmo. Se a gente mente para nós mesmos, o que será de nós? Se a gente consegue ser hipócrita com a gente, aí acabou o mundo. A gente pode, eu acho que Jesus voltou já e nós estamos aqui com o anticristo e a gente só não está sabendo. A gente precisa entender que cristianismo é uma fé inteligente. É uma fé onde nós buscamos conhecer a Deus para servi-lo com excelência. Por que a gente vem para a igreja? Para ser aperfeiçoado, para parecer com Jesus, para buscar realmente caminharmos na premissa do que Ele tem para nós. E muitas vezes nós não entendemos isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Amém? Você crê nisso, gente? Você crê na palavra de Deus que está nos dizendo? As realizações, a promessa de Deus é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Se você se colocar no lugar certo e começar a buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, tudo na sua vida, todos os seus sonhos e projetos serão realizados. Sabe por que eu digo isso? Porque lá no Salmos diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se deleita no Senhor, se entrega para Ele, deixa Ele governar a sua vida, deixa Ele ser o seu Senhor. Eu vejo muitas pessoas querendo Deus como Salvador. O Senhor me salva, mas não quer que Ele seja o seu dono. Realmente entrega ao Senhor. E nós vamos orar agora, amém? Nós vamos cantar Preciso de Ti de novo, que ficou lindo, né, gente? Música que bate no meu coração. E nós vamos orar. E eu quero que, com base em tudo que você ouviu aqui nesta noite, que com tudo que você ouviu, você vai fazer essa oração. Você vai falar: Senhor, eu preciso de Ti. Assim como a costa anseia pelas águas, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso buscar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, eu desejo que tudo na minha vida seja realizado. Eu quero ter uma família boa. Senhor, eu quero ter um bom casamento. Eu quero que os meus filhos Te conheçam, Senhor. Eu quero ter prosperidade emocional, Senhor, prosperidade financeira. Senhor, me ajuda a Te buscar acima de tudo. Amém? Comece a orar aí no seu lugar.
Nós não precisamos de estímulos para orar. Quero que você feche seus olhos. A gente fecha os olhos, sabe para quê? Para a gente não ficar olhando para os outros. Fecha seus olhos. Oh, Espírito Santo, silencie todas as vozes dos corações agora, Pai. Que somente a Tua voz, Senhor Deus, comece a ecoar em cada mente e em cada coração. Pai, nós sabemos, ó Deus, que sem... Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Nós não vamos, Senhor, nada vai nos parar, Jesus. Nós vamos prosseguir, Senhor. Nós manteremos os olhos em Ti, Senhor. Nós manteremos os olhos na Sua promessa. Nós Te buscaremos em tempo e fora de tempo, Senhor. Nós caminharemos contigo, Senhor. Papai querido, nós seremos, Senhor Deus, transformados à imagem do Teu Filho, Senhor. Papai querido, a partir de hoje nós fazemos uma aliança contigo, Senhor. De não vivermos pelas circunstâncias, Senhor. De não vivermos pelas coisas, Senhor Deus, que acontecem à nossa volta. Mas de andarmos, Senhor, com a convicção e com os olhos no Senhor. No nome de Jesus. Amém? Você que crê, dá glória a Deus. 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 Aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Oh, aleluia. Aleluia. Podem se assentar bendizendo o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus, gente. Tchau.